Tem três formas de resolver uma questão de linguagens no Enem. A primeira é uma forma ruim, mas que ensinam em muitas escolas, então muita gente ainda usa essa forma. E o problema dessa forma ruim é que você vai demorar para fazer a prova de linguagens muito mais do que você deveria, tirando ponto de outros lugares, como por exemplo de humanas e de redação. Existe uma segunda forma de resolver, que é uma forma ótima, que bastante gente já sabe como resolver, mas eu vou ter que falar ela de novo, porque eu quero ensinar uma terceira forma, que seria a melhor de todas, mas que nem sempre você vai conseguir usar e é um pouco mais difícil. Então esse vídeo vai ser como um capítulo extra do meu guia completo de linguagens, algo que eu já deveria ter falado naquele vídeo, mas ficaria muito extenso, e eu vou falar basicamente quais são os modelos de questão de linguagens do Enem, como que é a primeira forma de resolver, que é ruim, como que é a segunda forma de resolver, que é ótima, que o meu objetivo central desse vídeo é que você saia dele sabendo como usar a segunda forma, e eu vou falar uma terceira forma que é um pouco mais avançada, que eventualmente você pode usar para ganhar um tempo extra. Então bora pro vídeo de hoje. Então vamos lá, eu vou começar te mostrando como que é uma questão típica do Enem. Tem basicamente dois formatos. No geral, a questão é formada primeiro por um texto, que pode ser tanto verbal como não verbal. Um texto não verbal seria uma charge, uma foto, uma pintura, um desenho, e um texto verbal é uma redaçãozinha, uma dissertação, uma notícia. E eventualmente nesse bolo você vai ter também uma música, um poema, e tudo se encaixa nessa primeira parte da questão, que é o texto. Logo em seguida do texto, a gente tem uma parte da questão que chama comando, que é basicamente a pergunta em relação ao texto, que você vai ter que procurar a resposta nesse texto, vai ter que interpretar algo desse texto. O comando, então, é a pergunta da questão. E logo depois do comando abaixo, você vai ter as 5 alternativas respondendo a esse comando. Esse é basicamente o formato de todas as questões do Enem, com exceção de um segundo formato, que ao invés de ter apenas um texto, vai ter 2 textos. E aí o comando vai estar relacionado normalmente a uma comparação entre esses 2 textos. E os 2 textos podem seguir uma combinação do que eu já falei, de texto verbal e não verbal. Podem ser 2 textos não verbais, 2 verbais, um verbal e um não verbal, e aí é misturado, mas é uma combinação dos dois, e no geral você vai ter que interpretar ou achar algo nos dois. E quando a questão tem 2 textos, tem um jeito específico de resolver que te ajuda muito, que eu vou colocar no meu vídeo de artes, os detalhes de como fazer isso, que eu devo postar nos próximos dias. Então deixa ativada a notificação para você dar uma olhada nisso. Então questão de linguagens no Enem vai seguir sempre esse formato. Texto, um ou 2 textos, comando e alternativas. Sabendo disso, a gente pode ir para a nossa primeira forma de como resolver uma questão de Enem, que é a pior delas, mas é muito ensinada e é de longe a mais demorada. E a primeira forma é assim: lê o texto com calma, entendendo tudo, interpretando. Em seguida você vai ler o comando e tenta responder a questão. Você já ouviu isso na vida? Esse é o modelo que, no geral, ensinam a gente quando a gente está na escola. E para provas na escola que você não precisa fazer correndo, talvez funcione bem. Mas para o Enem, esse modelo é péssimo. E por que é péssimo? Porque depois que você já leu o texto, leu o comando e vai para as alternativas, você já esqueceu o que estava escrito no texto. Então, seguir a ordem da questão, texto, comando e alternativa, não é uma boa ideia para o Enem. Principalmente porque te força, muitas vezes, a ler mais de uma vez o texto. E você não quer perder tempo à toa no Enem, que é uma prova corrida. E mesmo que você seja rápido, quanto mais tempo sobrar no final da prova, mais tempo você vai ter para pensar naquelas questões que você está em dúvida. Então ganhar tempo é ótimo no Enem. E até tem como você tentar otimizar essa forma, mas mesmo otimizando, ela ainda é pior do que a forma 2 e 3. Para você otimizar essa primeira forma, que eu não recomendo que você faça no Enem, eu recomendo que você faça a segunda forma, mas para otimizar, só para você ter uma ideia, você quando ler o texto pela primeira vez, você tenta extrair as ideias-chave de cada um dos períodos. Então você lê com uma atenção mais reforçada, meio que fazendo na sua cabeça enquanto você lê, já um resuminho das ideias centrais do texto. Mas esse método não funciona muito bem, apesar de ser um pouquinho melhor do que você não fazer isso, porque mesmo que você consiga lembrar todas as ideias centrais na hora que você chega nas alternativas, às vezes o comando não é relacionado às ideias centrais. Tem outros tipos de pergunta que o avaliador pode fazer para você. Como que, em vez de perguntar sobre as ideias centrais, perguntar mais sobre o formato, ou se não, perguntar sobre qual era a intenção do autor. Então, você precisaria ter uma atenção muito, muito reforçada, e mesmo assim você vai chegar nas alternativas e já vai ter esquecido alguma coisa, o que vai te forçar a ler de novo o texto.
Então vamos para a segunda forma, que é a que eu gostaria que você saísse do vídeo sabendo, que é bem melhor que a primeira forma, principalmente em termos de tempo, e é essencial para que eu te explique a terceira forma, que é a melhor de todas, mas não dá para usar em todas as questões, e é muito avançada. Se você não sabe fazer nem a segunda, você não vai conseguir fazer a terceira. E a segunda forma é assim: você chega na questão, lê o título do texto, mas não lê o texto ainda. Você não dá atenção para o texto. Você pula o texto e vai para o comando e tenta entender o que a questão está perguntando, já criando um olhar do tipo assim: o que procurarei no texto na hora que eu ler o texto? É como se você se preparasse para quando for para o texto já ter um olhar mais acurado, já saber o que procurar. E aí, antes de ir para o texto, você dá uma olhada rápida nas alternativas para transformar esse seu olhar no que você vai procurar no texto ainda mais enxuto, para deixar mais específico o que você vai estar procurando quando você lê o texto. Então, feito isso, chegou na questão, lê o comando, já tem uma ideia do que o avaliador quer. Dá uma olhadinha nas alternativas, sem perder muito tempo, para fechar um pouco mais seu olhar, do tipo, eu vou procurar essas coisas no texto. E aí sim você vai para o texto. Fazendo dessa forma, as chances são que você não vai ter que ler o texto mais de uma vez. Ler o texto é o que demora. Você invertendo a ordem, você já vai para o texto com um olhar mais seletivo, já tentando procurar aquilo que responde às perguntas. Se você faz na ordem normal que vem a questão, você está lendo o primeiro texto sem saber o que está sendo cobrado. Então, muito provavelmente, você vai ter que ler mais de uma vez o texto, somando o texto de todas as perguntas do Enem, sendo que você vai ter que ler mais de uma vez, vai dar muito mais tempo de prova. E essa é a forma de fazer uma questão que eu acho ótima, essa é a forma que você vai usar em todas as questões de linguagens, na maioria das questões de humanas, e ainda dá para usar também até em questão de natureza mais conceitual. Essa é uma forma otimizada em termos de tempo, que faz com que você acabe acertando mais questões na prova, porque vai sobrar mais tempo para você pensar. Então, se você sair desse vídeo sabendo a segunda forma, tá ótimo para mim. Basicamente, a segunda forma é não ler o texto de cara. Lê o comando, as alternativas, e só depois disso você vai para o texto já com um olhar mais seletivo do que vai responder a sua questão. E essa técnica eu já acho ótima, se você sempre usar ela você já está bem para a prova, mas tem uma técnica um pouco mais avançada, que depende dessa técnica, que eu vou dar um exemplo de como faz para vocês e vou deixar na descrição mais uns 2 exemplos para você tentar fazer sozinho. E não deixa de se inscrever no canal e ativar a notificação, que até o Enem ainda vou tentar dar um monte de dicas como essa para aumentar um pouco a nota e dicas de chute também. Então não deixa de ativar a notificação. E vamos então para a terceira técnica. E ela é bem mais difícil e não dá para usar sempre, só de vez em quando você vai conseguir usar. Então não se cobra muito para tentar fazer. Se você conseguir fazer, melhor, porque vai dar para você ganhar um pouco mais de ponto e a chance de você acertar a questão é um pouco maior. A terceira técnica é assim. Você chega na questão, pula o texto e lê o comando. Se o comando é relacionado a uma parte muito específica do texto, você vai ler essa parte específica antes de ler as alternativas. Depois que você lê essa parte do texto, você vai tentar responder a questão sem ler as alternativas. E eu já vou mostrar essa lógica numa questão real para vocês entenderem. Você tenta responder a pergunta sem ver as alternativas, o que é difícil, mas se por um acaso você conseguir responder a pergunta só lendo o trecho do texto, você já vai para a alternativa direto para que é a certa. Você não fica em dúvida entre várias alternativas. Você já tem uma confiança maior de que aquela alternativa é a certa. Sem contar que é super rápido, porque você leu só um trechinho do texto e não ficou pensando entre as alternativas. Porque você foi direto naquela que você já tinha previsto que seria certa. Então bora para uma questão real, que eu vou mostrar aqui, e depois eu vou deixar mais uns 2 exemplos da prova do ano passado, da prova azul do ano passado, para você tentar fazer sozinho e ver como funciona essa técnica. Então vamos lá. Questão 10. O ouro do século XXI. Pula para o comando. As aspas sinalizam expressões metafóricas empregadas intencionalmente pelo autor do texto para. Então olha como específico. Você tem que procurar as expressões que estão entre aspas. É muito específico. Ignora as alternativas para você não ter um spoiler do que pode ser. E vai para as expressões. E aí você lê o período do texto que tem essas expressões. Então qual que é o período? Chamados por muitos de ouro do século XXI, elementos do futuro ou vitaminas da indústria, eles estão nos materiais usados na fabricação de lâmpadas,
e mais uma série de coisas. Então, por esse período, você fica sabendo que algo, e aí você até pode ler o texto inteiro rapidamente, mas você fica sabendo que algo é chamado, entre aspas, que é o comando da questão de ouro do século XXI, elementos do futuro e vitaminas da indústria. E aí, o que essas expressões, entre aspas, dizem para você? Que algo é do futuro, algo é ouro, algo é uma vitamina. Essas expressões estão valorizando a coisa que o texto está falando a respeito. Estão enaltecendo essa coisa. Então você já tem meio que a resposta, sem as alternativas. As expressões, entre aspas, o autor está usando para fortalecer aquilo que ele quer defender. Porque está usando a palavra ouro, está usando do futuro, está falando que é uma vitamina. Você entende? Está tentando engrandecer algo. Então você vai com... Antes de ler as alternativas, você vai com essa ideia em mente. Então você vai para o comando, beleza, tem uma ideia do que você precisa, é bem específico do texto, vai para essa parte específica e tenta achar respostas sem nas alternativas. Tendo uma ideia de qual que é a resposta, você procura uma alternativa que seja muito similar a essa sua ideia. No caso tem qualquer alternativa aqui que está falando que essas expressões enaltecem aquilo que o autor está falando a respeito, e a gente vai lá e lê as alternativas, e olha como é que é a alternativa C. Atribuir maior valor aos metais, objeto da reportagem. Valorizar os metais, falar que é melhor, falar que é bom, falar que é grande. Entende? Tá falando que é ouro, tá falando que é do futuro, tá falando que é vitamina. E aqui eu tô te falando, eu falei rapidamente a alternativa porque eu já tinha feito essa questão, mas eu tô te falando exatamente como eu fiz quando eu resolvi essa questão pela primeira vez. Exatamente o processo mental que eu usei. Eu fui pro comando, falei, dá pra eu olhar rapidinho no texto e tentar responder. Fui no texto, vi lá, ouro, elemento futuro, vitamina. O que ele está usando aspas aqui então? Ele está usando aspas para enaltecer. Tem alguma alternativa que fala isso? Se por um acaso tem uma alternativa que é muito similar à ideia que você extraiu após fazer isso, você nem precisa ficar se preocupando entre todas as questões, você não vai ficar em dúvida. É meio que certo, você aumenta a chance de se acertar, você tira da frente os distratores, que são aquelas coisas que eles usam nas questões para fazer com que você fique em dúvida, para fazer com que você erre, sem contar que é rápido fazer desse jeito. Mas infelizmente não dá para usar em muitas questões, só naquelas que no comando ele te leva para um lugar bem específico do texto, você só precisa analisar uma partezinha. E também é um jeito mais difícil de fazer, porque você precisa ter uma base teórica razoavelmente boa para conseguir entender exatamente o que ele está dizendo quando ele usa um recurso no texto. Então não é fácil usar, mas eventualmente você vai conseguir usar. Para quem quiser tentar, eu vou colocar mais umas 2 questões que daria para resolver desse jeito. Mas de novo, sem pressão, a forma 2 é a forma vencedora. Essa terceira forma é uma forma avançada. Então se preocupa em sair desse vídeo trocando a forma 1, caso você use ela, pela forma 2. Isso é o mais importante de longe. Caso você já tenha muita experiência na forma 2, você pode tentar fazer a forma 3 nas 2 questões que eu vou deixar de exemplo aqui na descrição. Então o vídeo de hoje é esse. Espero que esse vídeo te ajude muito. Obrigado!